Olá, meus amigos, aqui Gil Menich, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo, especificamente aqui dentro do Mini Museu dos Orixás. Hoje, mais uma vez, para apresentar para vocês o nosso querido encontro, o nosso programa Palavra de Amigo. E o Palavra de Amigo de hoje, ele vem falando de um tema muito polêmico, é um tema que já vem de muito tempo, realmente, literalmente de muito tempo, que ele é um tema que todos gostariam de entender mais sobre isso e como lidar com isso de uma maneira mais sutil, que é o envelhecimento, que é a pessoa de maior idade, de melhor idade, né? A longevidade, a velhice, principalmente qual é o papel do idoso, das pessoas da melhor idade, as pessoas que atingem uma longevidade dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro da espiritualidade, dentro principalmente das religiões de matrizes africanas. Até que ponto, como é o respeito, como é feito, se a pessoa continua, se ela continua trabalhando, o que ela faz dentro da religião de matriz africana, qual o papel dela, qual a posição, se é colocado de uma forma como é colocada no mundo, né? Se é colocado o idoso, a pessoa com mais idade, a pessoa mais velha, como ela é vista nas religiões de matrizes africanas, na Umbanda, no Candomblé, como ela é vista na espiritualidade, o que é ter uma idade avançada nesta religião, o que significa isso, o que realmente qual é os prós, os contras e principalmente como é tratado, como é visto as pessoas na maior idade, na melhor idade, na religião de matriz africana, na Umbanda, no Candomblé. Como você acha que deve ser tratado? Como você lida no dia a dia com com a ancestralidade que você tem, com o familiar idoso? Como é que você lida? Pois é, nós da religião que pertence a matrizes africanas, que pertence a uma religião milenar, né, como o Candomblé, como que descendemos do axé, dos orixás e toda essa vertente, o idoso, a pessoa com mais idade, ela é o máximo do extremo respeito. Porque a religião de matriz africana, ela é verbalizada. É uma religião baseada nos ancestrais, nos primórdios da terra, da criação da terra, a criação do universo, a criação dimensional, que são os orixás, que são os deuses da natureza, faz parte da criação. Então, para nós,
a idade, o tempo, ele se concretiza através de sabedoria. Então, quanto mais idade, mais sabedoria e mais respeito. Então, existe um ponto hierárquico na vertente das matrizes africanas religiosas muito importante. Eu estou aqui diante dos orixás conhecidos, né, os mais divulgados, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, os mais populares, e os mais velhos, os mais antigos, que seria Nanã, Obaluayê e Iemanjá. E só falta Oxalá aqui, né, para estar compondo os orixás, né, principalmente os 7 orixás da Umbanda, e as 7 linhas da Umbanda, e no Candomblé, os 16 orixás do jogo de búzios, o xirê, né, do jogo de búzios, os mais velhos, os mais antigos. Nesse também vem o Xumaré, no Candomblé, nessa sequência de orixás mais antigos. Claro que além desses 16 mais populares, existe todos os orixás que são cultuados na África, que não são tão conhecidos no Brasil e que são muito mais antigos e ancestrais a esses orixás que eu tenho falado para vocês. Então o que acontece? Todos eles carregam muita idade. Todos os orixás são bem antigos, mas esses são os mais. Principalmente Nanã e Obaluayê, que carregam a vida e a morte, que são responsáveis pela vida e pela morte. Por quê? Porque o elemento deles vem da ancestralidade, vem da antiguidade, que é a terra. Obaluayê, o rei da terra, Nanã, a dona da vida e da morte, porque é a mistura da terra com a água que forma o barro, que molda para a vida, que sempre volta para a terra. Então, a lama, o barro, né, é o molde da vida. E Iemanjá, os mares, que liga todos os continentes, a ligação entre todos os povos, a ligação entre todos, a grande mãe que banha o planeta chamado Terra, porém o que ele constitui muito mais são os mares, são as águas. Oxum, a deusa da água doce. Todos eles têm uma ancestralidade, mas esses são os mais antigos, e Oxalá, né? O sol, a força, o universo, né? A plenitude, a água que vem do céu, né? Que banha a terra e que forma toda a vida. Xangô ali, as pedreiras, as pedras, os vulcões, as lavas, né? Tudo ancestralidade. Todos eles remetem à ancestralidade, remetem à antiguidade. E a nossa história é contada e passada verbalmente de pessoa para pessoa. Então, ela vem desde nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, vão chegar para nós, até os nossos netos, os nossos bisnetos, e assim nós passamos por sequência essa hereditariedade da religião. Então, tudo tem a ver com o tempo. Nós trabalhamos com os deuses na natureza, e o senhor da natureza é o tempo, né? Iroko, o tempo, que ele vem ditando, né, as regras e passando de sequência em sequência. É o senhor da vida, é o tempo, porque nós contamos a vida na Terra, principalmente quando estamos encarnados, de acordo com o tempo. Então, o tempo é vida. Quanto mais tempo na Terra, mais sabedoria adquirida, mais vida você teve, mais ancestralidade você representa e mais conhecimento. Porque nós nos baseamos na energia do que aconteceu. Nós se baseamos na semente, na raiz de quando o mundo foi semeado. Então os mais velhos, eles são muito importantes. São sinônimo da sabedoria, são o livro vivo da nossa religião, são o símbolo da nossa ancestralidade. Então, quando a gente, na sociedade,
humana, na sociedade física, política, o idoso ele é muito maltratado, ele é muito tido como, ele é descartado. E essencialmente na espiritualidade, principalmente nas nossas vertentes, ele é exaltado, ele é reverenciado, ele é onde nós temos ali, onde nós batemos a cabeça, onde nós ajoelhamos, onde nós agradecemos, nós pedimos. Por quê? Porque ele preparou o nosso solo, ele foi parte da nossa semente, da nossa existência, ele que foi o intermediário de manter a nossa cultura viva e está mantendo. Ele é o símbolo da nossa cultura viva, da nossa ancestralidade. Então, nossos idosos, os nossos velhos, os nossos anciões são o símbolo da nossa existência e da nossa persistência. Então eles são extremamente louvados. Os orixás mais antigos, o máximo de respeito que você tem por ele já é o mínimo que você está fazendo. Você ter o máximo de respeito já é o mínimo que você está fazendo, porque são orixás que você tem que ter um respeito muito grande. São orixás que, quando se apresentam nos barracões, nos terreiros, nas giras, nos toques, quando tem a manifestação desses orixás mais antigos, é tão grande o respeito que você tem que ter, que você não pode esbarrar, né, na pessoa que está virada com o santo, você não pode esbarrar naquela manifestação de qualquer maneira, você tem que ter toda uma licença. É orixás que quando eles vêm à terra através da incorporação, virando, todos vão ao chão para saudar a ancestralidade em sinônimo de respeito. Geralmente se usa uma toalha branca, se usa alguma coisa para poder amparar o médium que está tomado por essa entidade mais antiga em matéria de respeito. Às vezes são cobertos com um pano branco, com uma toalha branca sagrada, o médium que está virado com a entidade mais antiga. Por isso tem todo um ritual, né? Não que outras entidades ou outras manifestações não tenham que ter respeito por elas, mas a gente tem essa hierarquia. Oxalá, por exemplo, no candomblé, quando ele sai ao barracão, ele vem coberto com uma tenda por cima, em sinal de respeito, até mesmo pela ancestralidade, pela antiguidade. Então, assim, tem toda uma sequência ritualística em cada vertente. Eu estou generalizando um pouco, falando de todas as religiões ao mesmo tempo, porque eu estou falando de ancestralidade, de idade, de tempo. Não que eu esteja fazendo uma fusão entre as religiões, mas sim sobre o respeito, tá? Então, e mostrando que todos nós temos que ter conhecimento religioso sobre todas as vertentes e como é cultuado em cada lugar. Na Umbanda a mesma coisa, na Umbanda todo mundo sauda, todo mundo vai, principalmente quando vem os pretos velhos. Os pretos velhos é a nossa sabedoria. Quando vem os caboclos que são caciques, que são os caciques de aldeia, é o sinônimo da ancestralidade, onde vem outros conhecimentos, onde vem todo o ensinamento através dos pajés, dos grandes curandeiros. Então, para nós, a referência dos pretos velhos, dos caciques, dos pajés, dos mais velhos é muito importante. O preto velho, ele é o sinônimo, ele é a cara da Umbanda, né? Ele é a cara de toda a nossa religião. Então vem na ancestralidade, no antigo. As nossas práticas são muito voltadas à antiguidade. O nosso jeito de lidar
com a religião, ele é bem rudimentar, ele é bem ainda da maneira antiga, no chão. A terra para nós é muito importante, o chão batido, a terra, a planta, a semente, as árvores que têm uma longevidade grande, né? Como o baobá, como o jequitibá, são árvores que têm um poder de ultrapassar mais de 100 anos, são centenárias. Quanto mais antiga a árvore, mais centenária, mais sagrada para o culto de matriz africana ela é, mais a representatividade dela na terra, porque quanto tempo ela está ali antes de nós. A pedra, né, no candomblé é o otá. Para quem não sabe, toda a essência, o que vai dentro dos ibás, né? Os ibás são todas as louças que são feitas para a preparação da feitura no candomblé. O que vai dentro do ibá é o princípio de tudo, é o otá. O otá é a pedra. A pedra ela representa a ancestralidade, a imortalidade do espírito, a imortalidade do conhecimento, onde está ali programado, onde está fixo toda o que foi feito durante todo o processo terrestre, né, da evolução terrestre. A pedra, ela visualizou, ela vem adquirindo sabedoria desde que o mundo é mundo, ela ultrapassa gerações, junto com as árvores e com as folhas, com toda essa história. Por isso que nós louvamos totalmente a natureza, porque é a nossa escritura está no ponto de vista natural, nas pedras, na terra, na água, nas folhas, na semente. Tudo isso é a nossa origem. É a nossa origem. Então, os mais velhos é a grande importância. Não existiria a nossa religião se não fosse os mais velhos. A longevidade dos seres humanos que vieram e propagaram religiosamente a nossa cultura, a nossa história. Então, o velho, ele não é lixo, ele não é descartável, ele não é tratado como um imbecil, como uma coisa, de uma maneira senil. Não. Ele tem que ser exaltado, cuidado, amado, reverenciado por tudo aquilo que ele representou, que ele representa, o que ele trouxe, o que ele desenvolveu e toda a história que ele carrega. Então, para nós, quanto mais idade, mais respeito. Não é o contrário. A juventude é bem-vinda, mas a juventude se curva a um mais velho. Sempre. A nossa hierarquia vai sempre estar reverenciando os nossos ancestrais. Da onde nós descendemos, aonde vem. Por isso que muitas das pessoas perguntam: você é de candomblé? De que casa? Porque você já vai saber a família de candomblé que ele descende, a raiz, quem foi lá atrás, filho de fulano, neto de ciclano, bisneto de tataraneto. Então tem uma história. A mesma coisa na Umbanda. A Umbanda é uma religião mais jovem, né? Em relação ao candomblé, muito mais jovem, porque o candomblé é uma das religiões. Há quem diga, né? Há relatos de que o candomblé é a religião mais antiga do mundo. Mas a gente, a Umbanda ela é muito, muito mais jovem, mas a gente já tem todas as descendências, a história da casa, onde vai. Quando a gente não tem a história física, a gente tem as histórias das entidades, dos pretos velhos, de como foi, dos navios negreiros, de como foi a captura deles lá na África, trazer para cá. Então a gente tem a ancestralidade dos índios, dos pajés, né, dos caciques, dos curandeiros, tudo. Então a gente aprende com a ancestralidade, tudo assim. Então nós não podemos colocar a modernidade na frente da ancestralidade. Então os nossos idosos, os nossos mais velhos, eles são reverenciados e são a nossa riqueza, o nosso tesouro maior nas religiões de matrizes africanas são os mais velhos, são a nossa origem, são o significado da sabedoria, o significado do nosso respeito. E é a eles que nós temos
que passar, porque a religião é passada verbalmente e ela é ainda cultuada como no passado. Porque o nosso processo evolutivo como seres humanos, a nossa tecnologia na Terra, ela serve para nós como pessoa, mas a religião, ela não tem esse tipo, ela não sofre esse tipo de mutação, porque ela é ancestralidade. E o que é certo e o que é errado, ele não muda de acordo com o tempo, não. A verdade religiosa, ela vem da essência. O bem e o mal, ele continua sendo igual em valores, independente da tecnologia que nós utilizamos. O respeito à vida, ele ainda é primordial a tudo. O respeito à sabedoria, ele nunca deve morrer. A gente nunca deve subestimar o que vem do passado. O nosso passado é que dita o nosso futuro. O nosso passado, a nossa história, é como a gente realmente consegue sobreviver. Hoje é muito fácil sobreviver com tanta tecnologia, mas olha lá atrás. Se a gente não aprender com o nosso passado, com os nossos antepassados, com os nossos velhos, a gente nunca vai conseguir saber como sair de alguma dificuldade, como driblar as coisas. Porque hoje a gente tem tudo mastigado pra gente, mas se hoje a gente tem uma evolução, é porque lá atrás alguém lutou por nós. Se hoje nós temos direitos, é porque alguém lá atrás lutou para que esses direitos permanecessem até hoje. Se hoje nós temos liberdade, se hoje nós temos tecnologia, alguém lá atrás estudou e se dedicou e lutou para que nós tivéssemos esse espaço. Então, os nossos mais velhos, eles têm que ser adorados, respeitados e sempre ouvidos e nunca abandonados, certo? Idade é sinônimo de vida. Você não envelhece, você apenas tem a certeza de que você viveu e viveu muito. Porque quem não é velho já morreu. Quem não envelhece é porque morre. Então, idade é um sinônimo de vida. Então, meus queridos, vamos respeitar, porque a nossa ancestralidade, ela diz muito e nós aprendemos com isso. Às vezes a gente vulgariza tanto e agora chega diante aqui do nosso celular, de toda a nossa tecnologia e fala de uma propriedade que não é nossa. Essa propriedade vem lá de trás. Quando você esquece o seu passado, você esquece quem você é, de onde você veio e que se você está aqui agora, é porque alguém lá atrás lutou para que isso acontecesse. Portanto, respeite a vida, respeite a idade, respeite a longevidade e respeite os ancestrais. Gostou? Se você gostou, já dê seu like, se inscreva no nosso canal, se inscreva nas nossas redes sociais, sempre esteja aberto a ouvir o nosso Palavra de Amigo, lembrando a vocês que é sempre a minha opinião, a minha vivência, a minha verdade que eu passo. Se ela se identifica com você, maravilha. Se as minhas palavras te ajudaram de alguma forma, eu agradeço muito, muito a presença de vocês nos meus vídeos. E saiba que vocês são muito importantes para mim. Poder passar adiante a minha voz, o meu conhecimento, de acordo com o tempo que eu tenho de vida e com os meus ancestrais, isso é de uma gratidão imensa para mim. Um beijo no coração de vocês, fiquem com os nossos deuses, os nossos orixás, os nossos mais velhos, os nossos queridos e queridos sábios, que atravessam o mundo de acordo com o tempo, o nosso tempo sagrado. Beijo no coração de vocês e tchau, tchau!